Fala galera, Poto Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, Simulado Bombeiros 6, né? A gente está colocando no título Bombeiros / Degase, né? Porque também vai ser a IDECAM que vai organizar. Então quem tiver atrás, né? Quem vai fazer a prova do Degase, estiver querendo simulados para poder praticar, desenvolver, também serão úteis, beleza? Acabou que se a prova do Degase não adiar, ela vai ser antes da prova do bombeiro. muito doido, mas vamos lá. Ó, primeiro, sempre pode haver uma oportunidade melhor. Essa questão é bem interessante, porque a pessoa falou assim para mim: Pota, esse verbo haver está no sentido de existir, correto? Seria sujeito inexistente, mas a questão que é a função sintática desse uma oportunidade melhor. Então, sempre pode haver o quê? Uma oportunidade melhor. Isso é um objeto direto. O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo transitivo direto. Então esse complemento, esse termo destacado, é objeto direto. Aqui eu vou aproveitar para colocar, deixar registrado no vídeo, né? Essa construção aqui ficou marcada na minha vida. Ó, há ratos no porão. Ou seja, o verbo haver está no sentido de existir. Se pede o sujeito é inexistente. Ratos é objeto direto. Ah, Pota, mas eles colocaram na prova: existem ratos no porão. Existem ratos no porão. Aí ratos já vai passar a ser o quê? Sujeito. Sujeito simples, porque ratos existem no porão. Então, pode cair pedindo a classificação do sujeito e pode cair pedindo a função sintática de ratos. Sempre que você utiliza o existir, o sujeito existe, ele está aqui. Então, aqui seria sujeito simples, beleza? Vamos lá. Número 2. Quanto à ortografia, assinale a única alternativa que não considerou o que nos postula o padrão formal da linguagem. Bom, ínterim está certo, tem acento, é proparoxítono. Rubrica também está certo, não tem acento. Não é rúbrica? Não. Agora aqui não é largatixa, é lagartixa. Aí tu vai falar: Pota, não vai cair isso, né? A gente acha que não, né? Mas já caiu. Então, aqui está incorreta, é a C. E aqui é empecilho. Como é? É empecilho. Já caiu 500 vezes. Empecilho. Não é com I, não. Aí é número 3. Ó. No entanto, o bairro em que residia, Vila Jardim, na zona norte da capital gaúcha, sofre com a disputa de duas facções criminosas rivais. A expressão sublinhada, além de introduzir o período, expressa a ideia de que, bom, o no entanto é classicamente adversativa. Então, se é adversativa, exprime ideia de adversidade, oposição ou contraste. São três coisas, tá? A IDECAM adora contraste, aqui ela botou adversidade. Mas aqui o time é mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, tudo adversativa. É o time das adversativas. Inclusive, a gente vai fazer uma junção, né, dessas questões que a gente está achando e vai colocar todas elas em vídeo. Tipo assim, orações coordenadas e IDECAM. Aí eu vou botar todas que caíram, tá? Aí aqui, ó, que aquele item é importante para que a gente se sinta bem. Esse para que é o famoso para que equivale a fim de que. Aí ele disse: nessa frase a oração destacada traz uma ideia de quê? De finalidade. Pota, é uma oração subordinada adverbial final? Sim, oração subordinada adverbial final. É o para que troca por a fim de que. Então o gabarito foi a letra C, fácil, né? Número 5. Nas seguintes alternativas, as palavras destacadas possuem o mesmo valor semântico, exceto, letra A, não eram comuns a determinado grupo. Ó, sempre que o A está antes de palavra masculina, você tem uma preposição. Esse determinado grupo é masculino, então você tem uma preposição. O consumismo refere-se, ele refere-se a quê? Quem se refere a. Esse a modo, ele também é uma preposição que foi pedida pelo verbo referir-se, tá? Aí, que chega a homens. Aqui tem uma outra observação. Sempre que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural, é preposição.
sempre. E não tem crase, não, porque é apenas PrEP. Aqui, ó, que crescem em meio a valores. A no singular, palavra seguinte no plural, também é PrEP. Aí, então, qual o valor semântico que seja diferente? É a D, porque na D nós temos artigo, pessoal. Ó, podemos ter a percepção, podemos ter o entendimento, né? Aqui esse A, que a gente pode trocar por o entendimento, seria apenas um artigo. É um artigo definido. Então, o gabarito foi delta. Aí aqui bem fácil, ó. Das palavras apresentadas abaixo, assinale a que apresenta dígrafo. Só para deixar registrado, esse A aqui, ele é pronome demonstrativo, porque está antes do que? É para ser assinale aquela que apresenta dígrafo. E aquela que apresenta dígrafo é a letra B. Olha o CH aqui, chave. Aí tu vai falar, pô, essa daí é de bebê, né? Exato. Então, com esse adiamento da prova, a gente vai conseguir fazer diversos simulados. Então, agora, gente, eu não estou preocupado em colocar questões assim, essa é fácil, essa é difícil. Eu vou colocar, porque para manter essa meta de um simulado por semana, vai ser doído. Então, não vamos ficar escolhendo questões, ok? Então, chave é o dígrafo. Lembrando que só de onda, chave, o CH é dígrafo. Então, chave teria 1, 2, 3, 4 fonemas. Tem um vídeo no canal sobre quantidade de fonemas. Então, é bom que agora vocês vão ter tempo para poder explorar os assuntos que vocês estiverem tendo mais dificuldades, tá? 7. 7 é regência verbal, ó. No trecho, e diz que fraco de lobo é ver um chapeuzinho de maiô. O verbo diz é transitivo direto, né? Porque e diz o quê? Verbo transitivo direto, sendo seguido de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque e diz isso, ó, e diz isso, e diz o quê? Isso, oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora olha só, como é que isso serviu para pouca coisa, entre aspas, né? Assinale a alternativa que apresenta verbo com a mesma regência. Aí tu fala, pota, não serviu para pouca coisa, porque eu tenho que saber que esse verbo aqui, o diz, ele é verbo transitivo direto e ele quer o que tenha a mesma regência, tá? Ó, agora vamos lá. O aluno obedeceu a quê? Às orientações da professora. Esse verbo obedecer é verbo transitivo indireto. Ele pede preposição a. Obedeceu a quê? O técnico precisou de quê? De reforços. Também é um verbo transitivo indireto, porque pede a preposição. Então, aqui nós temos objeto indireto, aqui nós temos objeto indireto. Ó. A atriz gostou da recepção do público. Ela gostou de quê? Mais um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de OI. Agora, olha para D. A empresa, que é o sujeito, associou o quê? Olha só, ela associou sua marca, objeto direto. Mas associou a quê? Ao evento cultural, objeto indireto. Aqui, o verbo associar é verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem os dois complementos. Ah, entendi. Então, o gabarito foi E. Por que foi E, Pota? Porque a médica é o sujeito, afirmou que o tratamento é eficaz, ou seja, a médica afirmou isso. A médica afirmou o quê? Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Afirmou, verbo transitivo direto. Então, aqui só tem o AD, só tem o objeto direto. Então, a resposta que a IDECAN deu foi a letra E. Eco. 8. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada expressa a ideia de causa. Que é a ideia de causa. Letra A. Levantou cedo porque precisava estudar para a prova. Esse porquê precisava estudar para a prova já é a resposta, é causa. Eu posso trocar por visto que, já que, visto como. Então, aqui já é a ideia de causa. Aí você vai falar, Pota, mostra a ideia das demais. Ó, sairá com os amigos, embora esteja muito cansado. O embora é a mais concessiva of the word. Embora, ainda que, mesmo que, em que pese, malgrado, festa das concessivas. Escreveu o artigo com pressa, de modo que o texto ficou confuso. Esse de modo que é consecutiva. Ó, de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que. É o quarteto das consecutivas, tá? Fez tudo conforme solicitado, a fim de que não houvesse reclamações.
a fim de que é final, da ideia de finalidade, é final. E a letra L diz, ela não reclamou, mas estava claramente satisfeita, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Aqui é adversativa, exprime ideia de adversidade, oposição ou contraste. 9. A oração destacada na passagem a seguir é tipificada como, olha só, muitos especialistas, que é o sujeito, alertam que a desinformação ameaça a estabilidade democrática. Então, muitos especialistas alertam isso. Eles alertam isso. Mas eles alertam o quê? Então, aqui vai cair naquela velha história. Primeiro, se eu troquei toda a oração por isso, é uma oração subordinada substantiva. Primeiro passo. Tinha até 3, né? E como eu tenho o sujeito aqui na frente e perguntou o quê? É oração subordinada substantiva objetiva direta. Uma sugestão, pessoal, é vocês entrarem na playlist Português por Assunto, por exemplo, orações subordinadas substantivas. Tem vários vídeos lá. Essa é bem fácil. Se você pegar uma sequência lá, ficar lá, perder 30, 40 minutos, 1 hora, tu vai dominar por inteiro oração subordinada substantiva. 10. Considere o seguinte trecho adaptado. O autor sugeriu isso, que a sociedade moderna vive em bolhas de informação. Se eu troquei por isso, é uma oração subordinada substantiva. Sim. E seria objetiva direta, porque o autor é o sujeito, sugeriu o quê? Tem sujeito, perguntou o que é o AD. Mas esse que está aqui, introduzindo a oração subordinada substantiva, é uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante, ou conjunção subordinativa integrante, como queiram. Mas é conjunção em um. Não é pronome em um, e muito menos preposição em um. Tá. Agora, o autor sugeriu que a sociedade moderna vive em bolhas de informação que reforçam convicções já existentes. Esse que é um pronome relativo que retoma bolhas de informação. Eu posso colocar bolhas aqui e dizer que bolhas de informação reforçam convicções já existentes, porque o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Então, é conjunção em um, conjunção integrante, e pronome relativo em 2. Gabarito, letra B de bola, bolita. 11. Assinale a alternativa cuja concordância nominal está plenamente adequada à norma padrão da língua portuguesa. Tá, vamos lá. A aluna parecia meio distraída, tá certo? Esse meio é um pouco distraída. Se o meio troca por um pouco, é um advérbio de intensidade, não varia. Então, a aluna parecia meio distraída durante a explicação do professor. Já é essa correta? Aí tu fala, já. Sempre que a gente estranha, né? Começa o jogo, acaba o jogo. Agora, a secretária se mostrou muito prestativo. Não, ela se mostrou muito prestativa. Ela tem pepeca, tá? Estavam todos orgulhosos e felizes. Não, todos orgulhosos e felizes com o resultado da equipe. As provas foram entregues. Não, elas foram entregues. As provas estão no plural. Ao coordenador dentro do prazo. E a candidata estava meia inseguro. Não, aqui está totalmente errado. A candidata estava meio, que é um pouco, insegura, que essa candidata tem pepeca, antes da entrevista, tá? Então, a número 11, o gabarito foi alfinha. 12. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é, no contexto apresentado, um advérbio. Essa é muito boa. Porque, olha só, o médico chegou cansado. Chegou cansado, cansado aqui é adjetivo, não é modo. Pensa, vamos colocar no plural. Os médicos chegaram cansados ao hospital. Esse cansado é adjetivo e na função de predicativo do sujeito, não era. Aí aqui, eles saíram rápido da sala, ou seja, eles saíram rapidamente. Aqui é o advérbio, é o modo, sim. Aí então a resposta é bola, Mostra as demais, O velho portão de ferro ainda resistia às tempestades. Se eu colocar no plural, vai ficar os velhos portões. Isso aqui é um adjetivo que está qualificando o portão. A longa reunião, ou seja, as longas reuniões. Longa é um adjetivo que está qualificando o substantivo reunião. Então, aqui era adjetivo e aqui também,
Porque se ela se mostrou muito gentil, ela se mostrou muito gentil. Gentil é adjetivo, que está qualificando o sujeito ela. Se fosse no plural, seria elas se mostraram muito gentis. Então, esse gentil aqui era um adjetivo. Então, o gabarito foi bola. 13. Considere a frase a seguir. Ele manteve a proposta. Conquanto é concessiva. É irmão gêmeo de quem? Do embora. Por isso que tem que pegar. Isso aqui é orações subordinadas adverbiais ou conjunções subordinativas. Vai estar lá também. Porque o conquanto junto é irmão gêmeo do embora e é a mais concessiva of the word. Ok. Aí ele disse, assinale a alternativa que apresenta uma expressão que pode substituir corretamente o conectivo destacado sem alteração de sentido ou prejuízo gramatical. É o embora. Essa foi dada. Porque a única concessiva aqui é o embora. Ó, a medida que é proporcional. Olha só, isso aqui é bem interessante. Até quem quiser anotar. Ó, o desde que, ele tem 3 possibilidades. O desde que. Eu acho muito maneiro. Pode ser condicional, o desde que. Ele pode ser temporal e ele pode ser causal. E tem nos vídeos. Oração subordinada adverbial. Se você pegar na playlist Português por Assunto, tem um vídeo que tem 200. Aí vai aparecer. O contanto que é condicional. Contanto que é condicional. E o de modo que a gente já viu hoje, é consecutiva, que é o quarteto. De modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que. E o embora é concessiva. Aí bate com o conquanto junto. Então, por isso que é importante gravar, né? Então, ajuda bastante. 14. 14, ele quer que a gente conte, ó, no período acima, a quantas ocorrências de artigos e preposições, respectivamente. Então, o que eu sugeri aqui às pessoas, né? Que contem primeiro as preposições, sempre as preposições, tá? E aqui eu já vou fazer uma observação no início, ó, porque quando ele fala muitos dos que moram em Jitagata, aqui, esse dois troca por daqueles. É muitos daqueles que. Então, aqui, o de preposição. Mas esse os que trocou por aqueles é pronome demonstrativo. Então, ó, temos a preposição de aqui, temos a preposição em Jitagata, foram enviados para lá, outra preposição, por serem outra preposição, tutsis. A etnia, aqui é artigo, mas primeiro eu estou atrás das preposições. A etnia que passou a ser. Ó, esse a antes de verbo no infinitivo também é preposição. A ser perseguida após, é uma preposição. A subida dos utus, aqui eu tenho preposição mais artigo, porque o substantivo utu está aqui, então isso aqui é artigo. Ao poder, esse ao é a combinação da preposição a mais o artigo definido o, ao poder, de Ruanda, outra preposição, nos anos 90. O nos, eu vou envolver só o N aqui, porque aqui é em mais hoje. Então tem a preposição aqui, nos anos 1960. Nos anos 60, tá? Agora vamos contar as preposições. 1, 2, 3, 4. Depois 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 preposições. Então, ó, 10 preposições. Ok. Agora vamos contar os artigos. Aí o que eu sugeri? Ó? Não conte aqui como artigo. Aqui é pronome demonstrativo. É muitos daqueles que. Aqui eu tenho PDPR aqui, ó. Olha o parzinho de jarra aqui, ó. PDPR, pelo amor de Deus. Muitos daqueles que moram em Jitagata foram enviados para lá por serem tutsis. A etnia. Aí o que eu vou fazer com os artigos? Eu vou fazer assim, eu sugeri que faça isso, ó. Envolve e bota lá em cima, ó. Arte. Depois tu conta todos aqui em cima. A etnia que passou a ser perseguida após a subida. Subida é substantivo, então aqui tem outro artigo. Arte. A subida dos utus. Aqui tem outro artigo, porque os utus é substantivo. Então aqui tem um artigo. Ao poder, ó, o poder. Esse o aqui também é um artigo. Tá vendo? É a subida dos utus ao poder de Ruanda nos anos. Tá vendo? Esse os aqui é outro artigo, porque ele está do lado do substantivo anos. Então, nos anos 1960. Agora, conta os artigos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, ó. 5. Então, o gabarito foi delta.
Tem um vídeo no canal de classes gramaticais e DECAM. Você também pode adquirir, você que é membro, pode adquirir, é só contagem, tá? E vão aparecer mais outras nos simulados, né? 15. Assinale a alternativa cujo termo destacado apresenta função sintática diferente dos demais. Então, aqui a questão está brincando com função sintática do pronome relativo. Ó. Perderam a vida que levavam. Eles perderam a vida que eles levavam. Aí eles levavam o quê? A vida, objeto direto. Porque tem o sujeito escondido aqui, oculto. Eles levavam o quê? A vida, objeto direto. Ó. A lama que saiu da barragem de da Samarco. Esse que está retomando a lama. Ele é pronome relativo na função de sujeito. Porque eu posso colocar a lama aqui, eu vou dizer que a lama saiu da barragem da Samarco. Então é pronome relativo na função de sujeito. Ó. As casas que não foram levadas viraram escombros. Outra vez é sujeito, porque ele retoma as casas. Ó. As casas não foram levadas. Esse que está retomando as casas também é pronome relativo na função de sujeito. Ok. Por hora, 356 pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana. Esse que, ele está retomando as 356 pessoas. Então, se eu jogar aqui, eu vou ler 356 pessoas viviam por lá. Então, também é um pronome relativo na função de sujeito. Ou seja, quem é o termo destacado que apresenta função sintática diferente dos demais? É a alfa, porque todos eram sujeito aqui, ó. Sujeito, sujeito, sujeito. E aqui era objeto direto. Por isso, a resposta da 15 foi A. Aí você vai me perguntar, Pota, no canal tem vídeo de função sintática do pronome relativo? Tem. Está na playlist Português por Assunto. Funções sintáticas dos pronomes relativos. E você pode comprar o PDF. Vamos lá, questão 16. Ó. Quanto à regência, marque a afirmativa incorreta. Tá. Letra A. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Tá certo. Por que, Pota? Quem prefere alguma coisa a outra. Errado seria se ele botasse que ou do que ficar aqui, né? Preferir não pode botar que nem do que. E aqui também tá certo, porque prefiro aspirar a quê? Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Então aqui está correto. Aí a incorreta foi a letra B. Por que, Pota? Olha que maneiro. A firma toda não se simpatizou com a nova orientação. Isso aqui está errado. Porque simpatizar não é pronominal. Tem que tirar o se. Você teria que dizer a firma toda não simpatizou com a nova orientação. Vou repetir. Simpatizar não é pronominal. Quais são os verbos que não são pronominais, Pota? Simpatizar, antipatizar, confraternizar, sobressair e proliferar. É um quinteto. Não pode botar pronome. Porque tem aquela pegadinha, né? Eu me simpatizei com você. Tá errado. Teria que ser eu simpatizei com você. Tá, beleza. Aí a letra C. Eu sempre obedeço a mulheres. Tá certo. Porque obedecer é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Aí a D. A arma com que se feriu desapareceu. A arma com que ele se feriu. Aí você pode ler a partir do sujeito, você vai dizer que ele se feriu com a arma. Ele se feriu com a arma. Tá certo. E a letra E é de regência nominal. Quem é liberal com. Então o pai era liberal com os filhos. Também está correto. Então a incorreta foi bola. Aí a 17, ó. Pode ser difícil de acreditar, mas muitas pesquisas mostram que quanto mais velhos somos, mais felizes podemos ser. Esses termos destacados atribuem ao trecho uma ideia de quê? Proporcionalidade. É clássica essa, né? Quanto mais, quanto mais, menos. É tudo proporção. Eu costumo brincar que o time das proporcionais se resume a 4, que é a medida que, a proporção que, ao passo que, e essas correlações, né? Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto mais isso, menos aquilo. Quanto maior isso, maior aquilo. E por aí vai, né? É proporção, né? Seria, essa oração aqui da frente, né? Seria oração subordinada adverbial proporcional. 18. Os verbos em destaque pertencem à segunda conjugação, exceto
Tá, vamos relembrar conjugações? Os verbos de primeira conjugação são os terminados em ar. Os de segunda são os terminados em er, or. Ah, Pota, por que o por é um verbo de segunda conjugação? Porque o latim dele é poer. Então, por vir do latim e o latim terminar em er, ele também é considerado de segunda. Não só o por, como seus derivados, compor, repor e etc. E em terceira conjugação nós temos os verbos terminados em ir. Ó, inacreditável seria o ser. Ser é de segunda. Tivesse é do verbo ter. Ter também é de segunda. Venha venha é do verbo vir. Vir é de terceira, já é a resposta. E a de, Pota? A de é o verbo defender. Defender é de segunda. E querer também é de segunda conjugação. Questão fácil. A 19 é muito boa. A 19 é sensacional. Porque olha só, analise o trecho a seguir para marcar a alternativa correta. Ó, a primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo ou seja, mesmo aqueles que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. Esse pronome os, que é um pronome demonstrativo, ele está se referindo a bebês, que foi mencionado anteriormente. Então, esse pronome, ele é um pronome anafórico, porque ele se refere a algo que foi dito anteriormente. Aí, olha só o que ele disse. O termo destacado em trata-se de um elemento anafórico. Não, quem é anafórico é o os. Aí, B, o termo destacado em é substituído anaforicamente em dois. Essa foi a resposta da IDECAM. Bola. Ó, tá vendo que esse tipo de questão a IDECAM ama, apaixonadamente. Então, eu pretendo, até antes da prova, fazer um vídeo coletando todas essas questões que estão aparecendo nos simulados, né? E colocá-las num único vídeo, para ver se consegue consolidar, tá? Vamos lá, 20. De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa em que todos os termos foram acentuados pela mesma razão. Essa aqui é bem legal. Eu até falei isso no vídeo de acentuação gráfica e IDECAM. Eu comentei sobre isso. Porque, ó, A é monossílabo terminado em A. Chá é monossílabo terminado em A. Na verdade, são os monossílabos terminados em A e O, seguidos ou não de S. É o famoso papepó, tá? Agora, até é oxítona terminada em E. Até tem duas sílabas. Então, essa não poderia ser. Por que eu comentei sobre essa questão? Eu comentei sobre a B, que aqui, na minha modesta opinião, a IDECAM, né, se contradisse, vamos dizer assim. Porque, ó, está é oxítona terminada em A, será é oxítona terminada em A, porém oxítona terminada em EM. Mas teve uma questão que eles consideraram tudo do mesmo time. E aqui o gabarito não foi esse. Porque, ó, público é proparoxítona, crônica é proparoxítona e pretéritos é proparoxítona. O gabarito que a IDECAM deu foi Charlie. Todas proparoxítonas, mas por isso que eu falo para sempre ler as alternativas. Eu não vou marcar bola tendo a C. A C para mim já ganhou. Aí não anulou, mas aí vai ter gente, vou entrar com recurso, caramba. Beleza, boa sorte. Mas é essa. Conteúdo é regra dos hiatos. Distraído também. O que é a regra dos hiatos? É o I ou o U tônicos, formando hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Agora, simplório é paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, simplório quebrou. Então, o gabarito foi a letra C, Charlinha. 21. A 21 ele colocou um texto aqui em cima, né? Por isso que às vezes vem assim, leia. Eu falo não leia. Porque olha só, o mais importante começa aqui. Ele falou assim, no período acima, empregou-se corretamente a forma do porquê. Assinale a alternativa em que isso também tem ocorrido, ou seja, era uma questão de uso do porquê e ele quer a correta, ele quer o uso do porquê corretamente, tá? Esperamos que nosso desenho demonstre por que naquela cena era impossível identificar a quantidade de pessoas presentes, tá errado? Aqui era para ser separado e sem acento, por que motivo naquela cena era impossível identificar. Esse porquê separado e com acento é só no final de frase, né? Então ali estava errado. Ó, a B, bem legal, hein?
porque estávamos esperando a chegada do depósito, não podíamos ir adiantando outras tarefas, né? Esse porquê aqui é junto, é visto que, já que estávamos esperando a chegada do depósito, não podíamos ir adiantando outras tarefas, então era para ser junto, visto que é causa, tá? Agora olha C, nunca se identificaria por que motivo ou razão eles agiram daquela maneira. Sempre que subentende a palavra motivo ou razão é separado e sem acento. Aí Decan deu gabarito Charlie. Ok. Delta. Era muito difícil identificar as causas, porque a substância não tinha todas as suas propriedades ainda conhecidas. Esse porquê é junto. É visto que, já que, é causa também. Era muito difícil identificar as causas, visto que a substância não tinha todas as suas propriedades ainda conhecidas. E a letra E é clássica, né? Porque ele diz, os objetivos por que lutamos. Aqui são os objetivos pelos quais lutamos. Então, quando você troca por pelo qual e flexões, esse porquê, ele é separado e sem acento. É um pronome relativo, pelos quais lutamos. Essa já caiu em diversas questões. Só para deixar registrado que na playlist Português por Assunto tem um vídeo de uso do porquê. É bem interessante, né? Agora, a 22 é de função sintática, tá vendo? Tem uma parte aqui, agora vamos ler a parte mais importante, ó. Diferente, por exemplo, de irregularidades óbvias, como a empregabilidade de menores de idade. Ele quer saber esse termo destacado desempenha função sintática de quê? Ó, diferente, por exemplo, de irregularidades óbvias. A pergunta sai do diferente, tu vai falar assim, diferente de quê? Quando você fala diferente de quê, esse termo automaticamente é complemento nominal, porque diferente é um adjetivo. Então, sempre que a pergunta for feita ao adjetivo ou ao advérbio, a pergunta é feita ao adjetivo ou advérbio, a resposta é complemento nominal. Vou fazer um adendo aqui ao vídeo, né, com dois exemplos. Ó, o fumo é prejudicial à saúde. Olha só. E o segundo é o juiz agiu favoravelmente ao réu. Esses dois exemplos marcaram a minha vida. Porque ó, o fumo é o sujeito, o juiz é o sujeito. Ele é prejudicial, o fumo é prejudicial a quê? À saúde, CN. Porque prejudicial é adjetivo. Se pergunta para o adjetivo, vai dar CN. O juiz agiu favoravelmente. Favoravelmente é advérbio de modo. Foi um modo que ele agiu. Aí, favoravelmente a quem? Ao réu, CN. Se pergunta para o advérbio ou para o adjetivo, a resposta vai ser sempre complemento nominal. Beleza? 23. Ó, a 23 é muito interessante também. Porque ele disse, no entanto, uma vez que as pessoas participam da vida social, todos passam a reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. Ele está perguntando a alternativa que apresente corretamente o valor semântico da oração destacada no período acima. E essa oração destacada traz a locução conjuntiva, uma vez que. O que você precisa entender? Uma vez que ele tem duas opções. Ou vai ser causal, ou vai ser condicional. Não sai daqui. Isso aqui. Então, ó, isso aqui tu podia cancelar, isso aqui também. Esquece. Só tem duas. Bota, tem no canal isso? Tem. Orações subordinadas adverbiais? Tem. Vídeos de orações subordinadas adverbiais, playlist Português por Assunto. É só clicar lá e tá lá, oração subordinada adverbial. Clica. Tem vários vídeos. Então, aqui, esse uma vez que troca por já que. Já que ou visto que. Vamos ler. Olha só. No entanto, já que ou visto que as pessoas participam da vida social, visto que, já que, visto como. Então, sempre que trocar por já que e visto que, ela é causal. Aí, qual foi o gabarito da IDECAN? Causa. Para ser condição, troca por caso ou troca por contanto que. Aí seria condição. São as duas possibilidades, né? Agora, 24. O país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Quando ele fala que o país está prestes a, esse termo destacado, prestes a, ele mantém o mesmo sentido de qual? Na iminência de.
sempre que algo está prestes a acontecer, é porque está na iminência de acontecer. Todas as outras alternativas eram totalmente descabidas. Então, o país está na iminência de assumir a presidência do Conselho da Europa, ou seja, é algo que está prestes a acontecer. Gabarito delta. Agora, 25, eu acho que é muito interessante. Tá? IDECAN, festa da IDECAN. Ó, ao invés de narrativas complexas que piriri pororó. Olha só. Assinale a alternativa em que o termo indicado não poderia substituir a expressão destacada no período acima, sob pena de prejuízo semântico. O que você tem que entender? Que o ao invés de, ele é usado para situações contrárias, opostas. Tipo assim, o veículo subiu a ladeira ao invés de descê-la. Né? Subir e descer, opostas, antônimos. Né? Aí, ó, eu posso trocar por ao contrário de, eu posso trocar por ao inverso de, e eu posso trocar por de maneira oposta a. Eu não posso trocar por em vez de. Em vez de é em lugar de. Ó, o exemplo que ficou marcado para mim do em vez de, eu vou colocar aqui, ó. Olha só. A empregada comprou ovos em vez de carne. Tá vendo? Ela comprou ovos em vez de carne. Pergunto, ovos e carne são antônimos? Tu vai falar não. Então ela comprou ovos em vez de carne, ou seja, ela comprou ovos em lugar de carne, ou no lugar da carne. Então, o em vez de, ele não é usado para opostos. Quem é situações opostas é o ao invés de, ao contrário de, ao inverso de maneira oposta a. E qual foi o gabarito da IDECAN? Bola. Então, se você errou essa, vai vendo. O que eu estou dizendo é, vão tirar mais em matemática do que propriamente em português. É o que eu acho. 26. A 26 é de plural. Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Tem um texto aqui. Se você lê o texto, você está perdendo tempo. Você tinha que ler aqui, ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado no período acima esteja corretamente flexionado no plural. É isso aqui que tu tem que botar no plural, ó. Diversidade étnico-racial. No plural vai ficar diversidades étnico-raciais. Por que, Potter? Só vai concordar com o último. Isso aqui é um adjetivo composto. Deixa eu só colocar aqui, ó. Adjetivo composto que está qualificando o substantivo diversidade, certo? Aí, imagina, quer ver, tem plurais parecidos? Tu vai ver que só o último que variou. Ó, relações político-econômicas, relações socioeconômicas, coligações político-partidárias, coligações partidárias. Mas o que fica na minha cabeça para esse tipo de situação é sempre o relações político-econômicas, ou seja, só o último que vai variar. Aí qual foi o gabarito da IDECAN? Bravo. Diversidades étnico-raciais. Beleza? Tá. 27. Assinale a única alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Tá? Letra A. Eu sempre gostei de assistir a filmes de suspense, só que suspense é com S, né? Suspense. Um C foi brabo. Com minha namorada. Adoro assustá-la em algumas cenas. Tá, então a primeira estava errada. Meu filho, peço que você sempre fique atento aos conselhos de seu pai. Conselho é com S. Conselhos. Aqui também só Jesus. No começo do ano, soube sobre o sumiço do pai. Sumiço é com C cedilha. Sumiço, não é com dois S. Tá. Aí a correta está aqui. Todos os pais, sem exceção, pedem que Deus abençoe seus filhos. Tá certo? Aqui, só para escrever aqui, ó, excesso é com dois S, diferente de exceção, que tem que ser cedilha lá no fim, né? Ambos com o cedígrafozinho aqui. Beleza? Tá, vamos lá. Ortografia é braba. Essa é boa, essa eu gosto. Ó, assinale a única das alternativas cuja palavra em destaque está grafada adequadamente em relação ao uso do hífen. Bom, tá vendo aqui? Autoavaliação. Aqui você tem vogais diferentes. Não tinha que ter hífen. É só juntar autoavaliação. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Antiaéreo. Antiaéreo não era para ter hífen. Era só juntar, porque são vogais diferentes. Antiaéreo.
Beleza. Aqui, semiaberto. Semiaberto não tem hífen, são vogais diferentes, é junto. Semiaberto. Ó, então, aqui está grafado adequadamente, é D. Agora, olha só, eu fiz até um vídeo sobre isso. Anti-higiênico, tá certo. Quando você tem o anti, perceba que aqui começa com H. Então, quando que vai usar hífen com anti? Quando for iniciado por H, a próxima palavra, ou quando for o I, que aí vai ficar igual, né? II, aí você vai ter que botar o tracinho, vai ter que botar o hífen. Se forem outras vogais, não coloca, né? Se for qualquer consoante diferente do H, também não vai colocar, antibacteriana, etc. Só tem uma coisa, se tiver antes do R ou S, dobra o R ou S. Então vai ficar antirracial e antissocial. Vai ter que dobrar o R e o S. Muito maneiro essa. Então, repetindo, ó, se forem vogais diferentes, é só juntar, sem hífen. Né? Vogais iguais, vai ter que botar o hífen. E aqui o antes do H tem que ter hífen. O antes você usa o hífen com H e I. Você vai botar. Então, a correta aqui, o gabarito foi delta. 29. Olha só, mais uma da série. Ó. A pergunta central era: a quantidade seria compatível com processos puramente geológicos? Interrogação. Assinale a alternativa em que, inserindo-se um pronome com valor catafórico, tenha-se mantido correção gramatical para o período acima. Ou seja, tá vendo que ele está inserindo pronomes aqui? Ó? Ele quer que a gente tenha colocado um pronome catafórico. E a resposta é o quê? É o esta. Porque, ó, a pergunta central era esta, 2 pontos. A quantidade seria compatível com processos puramente geológicos? Aí você vai falar, por que o esta? Aqui tem aquele macete do esta, né? Porque o T faz a setinha com que ainda será mencionado. Então, a pergunta central era esta, 2 pontos. Se ele falou esta, é porque a pergunta ainda vai ser feita. Então, vai trazer um termo com valor catafórico. Porque esse esta está com valor catafórico, porque ele vai se referir a algo que ainda será dito. Então, o gabarito foi delta. Você vê que tem várias questões com esse teor, né? Aí, agora, a 30. Ó, por que o juízo de uma pessoa tinha tanta importância? Ó, esse porquê está no início da pergunta. No início da pergunta é separado e sem acento. Tá certo? Aí a resposta, porque lá não havia espelhos. Então, esse porquê na resposta pode ser pois lá não havia espelhos. Também tá certo. Aí ele disse, no segmento acima empregaram-se corretamente as formas do porquê. Tanto essa como essa estavam corretas. No entanto, isso nem sempre acontece. Nesse sentido, assinale a alternativa em que o emprego do porquê esteja de acordo com as normas ortográficas. Ou seja, ele quer a correta. A intenção seria saber, naquele contexto, por que eles normalmente não entregariam as tarefas. Aqui é porque, motivo, eles normalmente não entregariam. Então, aqui está errado, era para ser separado e sem acento, porque subentende a palavra motivo. Ó, porque já estavam com as malas prontas, não desistiriam da viagem. Esse porquê está certo, porque é visto que já estavam com as malas prontas, não desistiriam da viagem, interrogação. Então, aqui está certo, esse porquê é visto que, já que estavam com as malas prontas, visto que, essa é muito maneira, é bola. Ó, vai vendo, precisamos encontrar um porquê, é errado. Sempre que tiver precedido de artigo, é junto e com acento. É substantivo e derivação imprópria. Pode ser um porquê ou o porquê. Substantivo e derivação imprópria. Então, aqui estava errado. Antes de se encontrarem, queriam entender por que motivo ocorreu o acidente. Se subentende a palavra motivo, é separado e sem acento. E jamais revelaremos as dificuldades porque passamos. Aqui é separado e sem acento. É as dificuldades pelas quais passamos. Porque nós passamos pelas dificuldades. Também estava errado. Beleza? Então, o gabarito da 30 foi a letra B de bola. É o porquê que troca por já que, visto que. Muito boa essa, hein? Vamos lá, agora a matemática, pessoal. Renato preparou 1,5 litro, ou seja, 1,5 litro de limonada, e em seguida distribuiu todo o volume do suco em 3 recipientes com capacidades para 0,4 litro, 1,2 litro e 1,4 litro.
Qual é a diferença de volume do suco colocado nos dois menores recipientes se a divisão for proporcional à capacidade de cada um? Então aqui a divisão em partes proporcionais, tá vendo? Ó? A divisão for proporcional. É o mesmo que diretamente proporcional. O diretamente não precisa estar escrito. Quando for inversamente, ele tem que escrever. Então aqui divisão em partes proporcionais. Então aqui era como se você pegasse 0,4 cola o x, 1,2 cola o x, depois 1,4 e cola o x. Aí o que você vai fazer? Você vai somar essas três partes, tá? 1,2x mais 1,4x e vai igualar ao total. Só que tem que, como ele quer a resposta em ml, eu já poderia passar esse aqui para ml, porque 1,5 litros corresponde a 1.500 ml, porque 1 litro são 1.000 ml. Então é só multiplicar por 1.000, vai dar 1.500. Aí aqui eu já vou achar em ml. Aí eu tenho que somar isso tudo aqui. Bom, aqui vai dar 1,6 mais 1,4 vai dar 3, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui só de onda. Aqui, ó. Aí você vai lá, ó. 6, 10. Vai 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então isso tudo aqui deu 3x, igual a 1.500 ml. Então x vai ser 1.500 dividido por 3. O x vai ser 500 ml. Então, agora tu vai ter que multiplicar aqui, ó. 0,4 vezes 500. Aqui, eu gostaria que todos vocês pegassem essa manha, né? Porque aqui, ó, como aqui é 500, eu posso cagar para um zero, desculpe o termo, ignorar um zero. Cagar foi pesado, né? Eu posso tirar esse zero para fazer a vírgula andar uma casa. Então, é o mesmo que 4 vezes 50. Vai dar 200. Aí aqui, 1,2 vezes 500. Fiquei até com vergonha agora, pessoal, desculpa. 1,2 vezes 500. Ignora o zero, para fazer virar 12. Aí vai ficar 12 vezes 50. Aí 5 vezes 12 dá 60, então vai dar 600. Vamos botando os ml aqui. E por fim, 1,4 vezes 500. Aí você vai ignorar um zero para fazer virar 14. Aí vai ficar 14 vezes 50. Como 5 vezes 14 dá 70, com zero são 700. Tá vendo? 200 ml, 600 ml, 700 ml. Ele quer a diferença de volume de suco colocado nos dois menores, ou seja, a diferença é 600 menos 200, ou seja, 400 ml. Gabarito letra C. Beleza? Essa é muito boa. Essa é sensacional. Decã, olha que aí Decã inventa. Quais são os pontos de interseção entre os gráficos das funções y igual a x ao quadrado menos 3x mais 10 e y igual a 3x menos 3. Ele quer saber quais são os pontos de interseção entre os gráficos. Bom, quando ele te pedir isso, você tem que igualar essa função a essa, porque o ponto de interseção é um ponto que pertence às duas funções. Você vai inicialmente fazer isso, ó. Aqui, ó. Você vai igualar. Aí você vai falar, tá, então vai ficar x2 menos 3x. Esse 3x passa para cá, vai ficar menos 3x. O menos 10 repete aqui. O menos 3 passa para cá, vai ficar mais 3. Isso tudo igual a zero. Vai dar uma equação do segundo grau, né? Aqui vai dar menos 6x e aqui vai dar menos 7, igual a zero. Quem já está acostumado a ou com o canal, já sabe que aqui o Pota vai fazer stealing, some produto, né? Bhaskara perde muito tempo. Então, dois números que multiplicados deem 7 e que somados ou diminuídos deem 6. Aí tu vai falar 7 e 1. Por que 7 e 1? Porque 7 vezes 1 dá 7 e 7 menos 1 dá 6. Beleza? O sinal do termo do meio é o sinal do maior. Vai entrar o menos aqui. Agora, qual o sinal que vai ter que entrar aqui? Obrigatoriamente tem que ser mais. Por que mais? Ó, menos com mais dá menos. 7 vezes 1, 7. E menos 7 mais 1 dá menos 6. Beleza? Bateu, troca. X menos 7 igual a 0, x igual a 7. X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Tá vendo? Esses são os valores de x. Só com os valores de x você já matava a questão. Porque, ó, aqui, ó, menos 1 no x e 7 no x. É bola. Aí tu vai falar, tá, mas como é que eu faço para achar o ponto? Se tivesse algumas outras alternativas,
outras alternativas também empatados aqui. Era só substituir os pontos lá agora, entendeu? Você vai substituir esses pontos. Então, quando eu botar o x menos 1, olha o que vai acontecer. Eu vou jogar aqui, ó. Y é igual a 3 vezes o x, que é menos 1, menos 3. Então, vai dar menos 3, menos 3. Ou seja, o y vai ser menos 6. Tá vendo aqui, ó? Menos 1, o y deu menos 6. Aí tu fala, pô, se eu jogar aqui vai dar menos 6 também? Vai. Ó, y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Aí o y vai ser o menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 menos 10. Aí vai dar, aqui vai dar mais 1, porque o expoente é par, vai dar mais. Aqui vai dar mais 3, menos 10. Ou seja, vai dar 4 menos 10. O y vai dar menos 6. Pode jogar em qualquer uma. Aí tu vai falar, então é mais prático jogar nessa, que o cálculo é menor. Concordo. Agora a outra, o y. Agora o x sendo 7. Vai ficar 3 vezes 7 menos 3. Vai ficar 21 menos 3, ou seja, vai dar 18. Então, se o x é 7, o y é 18. 7, 18. Né? Vamos, para deixar redondo aqui, vamos jogar o 7 ali. Vai ficar y é igual a 7 ao quadrado menos 3 vezes 7 menos 10. Vai ficar 7 vezes 7, 49. 3 vezes 7, 21, menos 10. Então, vai ficar 49 menos 21 menos 10 dá menos 31. Ou seja, o y é 18 de qualquer jeito. Então, os pontos são menos 1 e 6, menos 1 e menos 6, perdão, e 7 e 18. Eu acho que essa questão é fácil. Pode ser que você nunca tenha visto e tenha travado, né? Isso acontece. Por isso que é bom praticar bastante, né? Se vai cair na prova ou não, só Deus sabe. 33. O preço do litro da gasolina sofreu um aumento de 20% no primeiro semestre de um ano. Já no segundo semestre, o preço sofreu um decréscimo de 15%. Considerando que no referido ano não houve mais nenhuma variação de preço, pode-se afirmar que em relação ao preço do início do ano, o aumento total foi de... Bom, aqui é aquela velha questão de você imaginar que o preço inicial era 100, né? Aí primeiro ele sofreu um aumento de 20%. 20% de 100 vai fazer com que o preço passasse para 120, porque 20% de 100 dá 20, 100 mais 20, 120. Depois ele sofreu um decréscimo de 15%. Então, é 15% em cima do 120, né? Aí tu fala, pô, vou fazer aqui, ó, 15% de 120. Aí tu corta o 0 com 0, aqui é vezes. Aí vai ficar 15 vezes 12, vai dar 180. Sobre 10, vai dar 18. Então, vai ter que diminuir 18. Quanto que é 120 menos 18? Vai dar 102. Ou seja, do 100 para chegar ao 102 não aumentou 2? Então, aumentou 2%. Por isso que a gente simula 100, que aí a resposta já é o resultado. Então, o gabarito foi a letra A. Beleza? 34. Olha a regrinha de 3 aí, gente. Chora cavaco. Em 2 horas, 3 entregadores, 3, entregam 27 pizzas. Pizzas, 27. Olha só. Quantas pizzas, X, 4 entregadores entregarão em 30 minutos? Aí tu vai falar, pô, Pota, então aqui não era jogo botar horas, era jogo botar minutos. E como ele disse aqui, ó, em 2 horas, 2 horas são 120 minutos, correto? Então aqui eu posso fazer isso, ó, já fiz uma adaptação. Na hora da prova você tem que ser rápido, né? E aqui 30 minutos. Beleza? Agora tá ok, ó. Quem já está acostumado, ó, setinha do X, eu coloco para baixo, né? Onde tem X, eu boto a seta para baixo. Vamos lá. Entregadores e pizzas. Quanto mais entregadores, mais pizzas serão entregues. Setas no mesmo sentido, diretamente proporcionais. Agora, tempo e pizzas. Se diminuir o número de tempo, vai diminuir o número de pizzas, né? Menos tempo, menos pizzas, óbvio. Então, também é diretamente. Aí tu vai falar, pô, ficou tudo diretamente, né? Exato. Então, ó, a parte do X é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Só que as setas estão todas no mesmo sentido. Então, aqui é mais fácil, né? É só botar 120 sobre 30 vezes 3 sobre 4. Porque é só manter o sentido, não tinha que inverter nenhuma. Aí eu cortei o 0 com 0, olha só.
E só um detalhe, né? Se eu quisesse cortar o 3 com 3, pode. Aí só para dar uma parcial, porque tem sempre alguém que se enrola aqui, ó, ficou assim, ó, tá vendo? Só que se eu simplificar por 4, fica mais curto ainda, tá? Aqui, ó, 12 por 4 dá 3, 4 por 4 dá 1. Então vai ficar 3x é igual a 27, ou seja, 27 mil por 3, 9. Então quantas pizzas serão entregues? 9 pizzas. Gabarito letra B de bola. Regrinha de 3 vai cair com certeza. Né? 35. A razão entre, ó, razão é uma fração, entre o número de motos e carros. Então, motos em cima, carros embaixo. A razão entre o número de motos e carros que atravessaram uma ponte numa certa manhã foi igual a 0,25. Ó, a razão é 0,25. O detalhe aqui é o seguinte, eu poderia dizer que essa razão entre motos e carros, 0,25 é 25 sobre 100. Aqui são 25 centésimos, né? Duas casas. Aí tu vai falar, pô, se eu simplificar mais ainda por 25, eu vou chegar à conclusão que a razão entre motos e carros é 1/4. E perceba que se eu dividir 1 por 4, eu chego ao 0,25. Agora eu multipliquei cruzado. Ficou C igual a 4M. Olha o que eu fiz. Sendo que, ao todo, passaram 51 carros a mais que motos. Aí o que eu fiz aqui? Eu botei carros e motos. Ele falou que passaram 51 carros a mais que motos. Como motos foi o último a ser dito, eu chamei motos de X. E os carros eu chamei de 51 mais X. Aí eu estabeleci essa legenda aqui, ó, essa sentença, digamos assim. Então, motos, aliás, carros é 51 mais X, que é igual a 4 vezes em moto. Moto é X. Agora eu vou achar. Ó, se eu mantiver o 51 aqui, repetir o 4x e passar esse cara para lá, né? Que assim eu não preciso multiplicar por menos 1. Vai ficar 51 igual a 3x, ou seja, 51 dividido por 3 é igual a x, porque esse 3 vai passar dividindo. Vai dar x igual a 17. Então aqui é 17 e aqui é 51 mais 17, 68. Né? Ele quer saber se apenas esses dois tipos de veículos atravessaram uma ponte no período considerado. Então, ao todo, eles totalizaram quantos? Tem que somar 68 mais 17. 8 mais 7, 15, 7, 8. Então, 85 veículos ao todo. Letra C. Outra regrinha de 3, ó. Numa clínica composta por 4 médicos, vamos botar aqui, médicos, 4, são atendidos em média a cada 40 minutos, 40, 24 pacientes, 24. Se mais um médico for contratado, 5, pela clínica, o número de pacientes que serão atendidos em média a cada hora. Ele quer saber quantos pacientes vão ser atendidos em média a cada hora. A hora tem 60 minutos. Será igual a, pronto, preenchi a regra de 3. A seta do X fica para baixo. Ok, agora vamos lá. Minutos e pacientes. Quanto mais tempo, mais pacientes eu atendo, né? Se aumentar o tempo, aumenta a quantidade de pacientes, diretamente proporcional. Seta no mesmo sentido. Ok, agora médicos e pacientes. Se tiver mais médicos atendendo, mais pacientes serão atendidos. Ó. Aumenta o número de médicos, aumenta o número de pacientes atendidos, diretamente. Aí tu vai falar, pô, de novo, todas as setas ficaram no mesmo sentido. Show. Então, ó, pacientes, que é 24 sobre x, é igual a 40 sobre 60, porque só para repetir, né? A parte do x é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Então, vai ficar 40 sobre 60 vezes 4 sobre 5. Aí eu cortei o 0 com 0, tá certo? Olha só, vou mostrar aqui o comando mais uma vez, né? 4 vezes 4 dá 16, 6 vezes 5, 30. Tá vendo? Aí aqui eu simplifiquei ambos por 2. Então ficou 24 sobre x é igual a 8 sobre 15. Ficou assim. Agora, olha o comando. Aqui em cima, do 8 para chegar ao 24, multiplicou por 3. Então, se o comando aqui em cima é vezes 3, aqui embaixo também é. Vai ficar 15 vezes 3, 45. Ou seja, 45, letra A. Alfinha. Maneirinha, né? Bem maneira. 37, ó. Ó a quadrática aí, ó.
o gráfico da função x² menos 4x mais c apresenta vértice que pertence ao eixo das abscissas. O vértice pertence ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, se o vértice pertence ao eixo das abscissas, é porque eu tenho x do vértice e 0. Sempre que ele disser que o vértice pertence ao eixo das abscissas, é porque o vértice tem coordenadas x do vértice e 0. Sempre. A parte do y é 0. Aí tu vai falar, pô, eu consigo achar o x do vértice, porque o x do vértice é menos b sobre 2a, ok? Beleza. Então, o x do vértice vai ser menos o b, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, e o a é 1. Então, o x do vértice vai ser 4, porque menos com menos dá mais, né? Sobre 2. Aí, o x do vértice é 2. Então, olha só, o vértice é 2 e 0. Esse é o vértice, porque ele pertence ao eixo das abscissas. Se pertence ao eixo das abscissas, é o x do vértice e 0. A parte do y é 0. Aí ele quer saber a respeito do coeficiente c. Então, agora é só substituir o ponto. Ó. Ele não me deu a função y igual a x² menos 4x mais c. Então, no lugar do y, eu vou botar 0, porque todo ponto tem coordenadas x e y. Olha que questão maneira. 0, e no lugar do x eu vou botar 2. Vai ficar 2² menos 4 vezes 2 mais c. Então, vai ficar 4 menos 8 mais c. Né? Aí ficou 0 igual. 4 menos 8 deu menos 4 mais c. Então, agora eu vou passar esse menos 4 para cá. Aí vai ficar 4. Então, vai ficar 4 igual a c. c é 4. Ele é negativo e maior que menos 3? Não. Ele é par e menor que 6? É. Par e menor que 6. Porque 4 é par e menor que 6. É decimal? Não. É ímpar e menor... Não é ímpar. Ele é até menor que 7, só não é ímpar. Ele é negativo? Não, ele é positivo. 4 é positivo. Gabarito, bola. Muito boa, hein? 38. O menor valor inteiro de k para que a função tal seja decrescente. Quando ele fala que aqui nós temos uma função do primeiro grau, a famosa função afim, né? Aqui, ó, f de x é igual a 6 menos 2k x mais 9. Então, a função do primeiro grau, ela é ax mais b. Quando ele fala que ela é decrescente, é porque o a é menor que 0, porque ela é decrescente. E quem é o a? O a é 6 menos 2k. Então, você teria que dizer que 6 menos 2k tem que ser menor que 0. Vai ficar menos 2k menor, passo 6 para lá, menos 6. Eu estou fazendo, o cérebro está querendo fazer na conta na frente. Né? Aí eu multiplico por menos 1, vai ficar 2k maior que 6. Então, vai ficar k maior que 6 por 2. Vai ficar k maior que 3. Quando ele falou que o k é maior que 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, por aí vai. Tá vendo? Qual é o menor valor deles? É o primeiro que aparece, é o 4. O menor valor inteiro de k é 4, porque deu k maior que 3, o 4 é o primeiro que aparece. Ele é primo? Não. Negativo? Não. Ímpar? Não. Múltiplo de 3? Não. Positivo menor que 5. O 4 é positivo e menor que 5. 38 da letra E. Considerando que, aqui está faltando um A, né? A soma, considerando que a soma de 3 números consecutivos é igual a 72. Olha que maneiro. A soma de 3 números consecutivos é igual a 72. Espera aí. Se são números consecutivos, é porque o primeiro é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. É de 1 em 1, eles são consecutivos. Aí, olha só. Então, a soma deles vai ser x mais 1 mais x mais 2 é igual a 72, tá? Então, x mais x são 3x. Mais 3 é igual a 72. Então, vai ficar 3x é igual a 72 menos 3. Ou seja, 3x é igual a 69. Então, x é igual a 69 dividido por 3, x vai ser igual a 23. Beleza? O x é 23. Então, esse é 23, esse é o 24 e esse é o 25. A soma de 3 números consecutivos é igual a 72. Pode-se afirmar que a metade do maior número dessa soma, a metade do maior número. A metade do maior número é a metade do 25.
Quanto que é a metade do 25? 1 vezes 2, 2, para 2 nada, abaixo 5. 2 vezes 2, 4, para 5 sobra 1, vírgula, acrescento 0. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. 12,5. A metade do maior número dessa soma é 12,5. Gabarito delta. 40. Essa é muito boa. Ó, essa questão aqui é espetacular. Ó, Joana pensou em um número. Vamos chamar o número de x. Ela pensou em um número, x. A esse número adicionou 20. Olha só, x mais 20. Depois fez o dobro. Então ela multiplicou por 2. Olha só. Diminuiu 12 unidades. E calculou a quinta parte desse valor. Ó, quinta parte desse valor, obtendo 30. Olha que maneira. Assim o número em que Joana pensou é... Bom, agora aqui você tinha que pegar, ó, multiplicar cruzado primeiro. 1 vezes isso tudo é isso tudo. Vou até repetir aqui de onda. X mais 20 vezes 2 menos 12 é igual a 5 vezes 30, 150. E aqui ainda dá para tirar a prova real. Ó, se eu quiser chuveirar aqui, eu até posso. Se eu quiser, eu posso, né? Mas eu não vou chuveirar. Eu vou manter aqui, ó, x mais 20 vezes 2 é igual, e vou passar esse menos 12 para lá. Vai ficar 150 mais 12. Aí vai ficar x mais 20 vezes 2. Aqui vai dar 162. Agora, esse vezes 2 eu vou passar para lá. X mais 20 é igual a 162 dividido por 2. Então, vai ficar x mais 20 é igual a 81. Né? Então, o x vai ser 81 menos 20. Ou seja, o x é igual a 61. Agora, vamos tirar a prova real? Ó, resposta C. Vamos tirar a prova real? Vamos lá. Joana pensou em um número, 61. A esse número adicionou 20, mais 20. Aí chegou a 81. Depois fez o dobro. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. 162. Depois diminuiu 12. Aí ela chegou a 150. E calculou a quinta parte. A quinta parte é dividida por 5. 3 vezes 5, 15 para 15, nada, 0 e 0. Obtendo 30. Olha o 30 aqui, ó. Viu ali, ó, no final, ó, obtendo 30. Isso aqui que eu fiz tem nome, é a prova real. Beleza? Gabarito, tchau. Para construir uma obra, olha uma regrinha de 3 aí, ó, de 250 metros quadrados em 20 dias, são necessários 12 operários. Beleza. Quantos metros quadrados X de obra poderiam ser construídos em 15 dias, contando-se com 8 operários? Montei a regra de 3. A seta do X a gente coloca para baixo. Então tem que comparar a parte do X com essa, colocar uma seta. Comparar a X com aquela e colocar a seta lá. Então primeiro esse, ó. Metros quadrados e dias. Se diminuir o número de dias, vai construir menos metros quadrados, menos trabalho, né? Menos tempo, menos produção. Então aqui é diretamente. Seta no mesmo sentido. Agora, metro quadrado e operário. Pensa, se tiver menos operários trabalhando, vão ser menos metros quadrados construídos. É seta no mesmo sentido, ó, diretamente. Diminui aqui, diminui aqui. Se diminuir o número de operários, menos metros quadrados. Tem menos gente trabalhando. Ou seja, ficou tudo diretamente de novo. Ó. Então, ó, a parte do X é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. E as setas já estão todas elas no mesmo sentido. Então, era só botar 20 sobre 15 vezes 12 sobre 8. Ok? Agora, vamos aplicar cancelamentos aqui. Ó, se eu simplificar aqui por 5, eu vou simplificar por 5. 20 por 5 dá 4. 15 por 5 dá 3. Certo? Agora eu vou cortar o 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Aí se você falar, pô, se eu simplificar por 4, o 4 e o 8, aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, ó, depois desse corta-corta, é como se em cima tivesse sobrado o 4 e embaixo sobrado esse 2 aqui, ó. Ainda dava para cortar de novo, é porque tem gente que fala que quando corta muito se confunde. É prática, não tem jeito. É falta de prática, tá? Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E aqui dá 1. É isso que vai ficar. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 2x igual a 250. Então, x vai ser 250 dividido por 2. Ou seja, 125. Gabarito letra C. 125 metros quadrados. Número 42. Uma pequena confecção apresentou, num período consecutivo de 3 dias, produções iguais
em número de camisas, né? Se em cada dia a produção correspondente foi colocada respectivamente em caixas contendo 8, 10 e 12 camisas, pode-se afirmar que, no mínimo, foram produzidas diariamente quantas? Ó, vamos lá. Nesse período consecutivo de 3 dias, foram produções iguais. Então, se em cada caixa, em cada dia, são 3 dias, vamos botar aqui. Então, aqui tem uma produção X, aqui X e aqui X. Tá vendo? Ele disse que são 3 números iguais. A produção foi colocada, respectivamente, em caixas contendo 8, 10 e 12 camisas. Pode-se afirmar que, no mínimo, foram produzidas diariamente quantas camisas? Por incrível que pareça, essa questão, ela primeiro você teria que fazer 8, 10 e 12, porque cada caixa tem 8, 10 e 12, e tirar o MMC, que é o menor múltiplo comum, né? Aí você pegou e falou assim, tá, então vamos tirar o MMC. Por 2 dá 4, aqui dá 5 e aqui dá 6. Aí por 2 dá 2, dá 5 e aqui vai dar 3. Aí por 2 dá 1, dá 5, dá 3. Por 3 dá 1, dá 5 e dá 1. E por 5 dá 1, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Né? Ele pode se afirmar que no mínimo foram produzidas diariamente quantas camisas? 120 camisas, diariamente, né? Ó, são 3 dias, então são 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Por que, Pota, que tinha que fazer o MMC? Porque 120 é um número que é divisível por 8, por 10 e por 12 ao mesmo tempo. É o menor múltiplo comum dos 3. Então você tinha que fazer o MMC. Então a resposta foi a alternativa B de bola. Cada dia foram produzidos 120 camisas. Letra B. Ó, essa é sensacional, hein? Deixa eu até envolver. Qual o número que se deve somar ao denominador da fração 1/2? Tá vendo a fração 1/2? Qual é o número que tu vai somar aqui para que esta seja reduzida para a terça parte do seu valor? Qual o número que tem que somar aqui para que esta fração seja reduzida para a terça parte do seu valor? Bom, pega 1/2 e divide por 3, para saber qual é a terça parte dessa fração. Aí tu vai falar, pô, tá aqui a divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando ele fala qual o número que tem que ser somado ao denominador da fração para que esta seja reduzida para a terça parte do seu valor. Aí eu te pergunto, a terça parte não é 1/6? Então, qual o número que tu vai somar ao denominador para chegar no sexto? Aí tu vai falar 4. Porque se eu somar ao denominador 4, vai ficar 1/6. E ela vai ser reduzida para a terça parte do seu valor. Então, o valor da resposta já é 4. Letra C. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, porque tem muita gente falando isso, tá? Pô, mas a prova é só português e matemática, então é molezinha, né? É mel na pepeta. Beleza. Se tiver com o primeiro grau em dia, vai ser mel na pepeta. Vamos lá. Agora aqui, ó. João comeu 3/8 de uma torta pela manhã. Então, vamos botar aqui, ó. Manhã. Manhã, ele comeu 3/8 da torta. À tarde, vamos botar aqui. Tarde, ele comeu mais 1/4 do que restou. Esse do que restou é vezes. E qual é a fração que corresponde ao que restou? O que restou, você repete o denominador e diminui. 8 menos 3, 5. Então, à tarde, ele comeu 1/4 do que restou. O que restou é 5/8. Então, à tarde, ele comeu 1 vezes 5, 5, 4 vezes 8, 32. Tá vendo? De manhã, ele comeu 3/8 e à tarde, ele comeu 5/32. Qual fração da torta ainda sobrou? Então, primeiro, você tinha que somar o que ele comeu de manhã mais o que ele comeu à tarde. Vamos lá. Aí tem que tirar o MMC. O MMC entre 32 e 8 dá 32, porque um é múltiplo do outro, né? 4 vezes 8, 32. Quando um número é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. 32 por 8 dá 4. 32 por 32 dá 1. 4 vezes 3, 12, mais 1 vezes 5, 5. Ou seja, se eu somo o que ele comeu de manhã mais à tarde, somando os dois, deu 17/32. Só que tem que, tá vendo? Tem aqui a C. Ele não quer saber o que ele comeu de manhã à tarde. Ele quer saber que fração da torta ainda sobrou.
Para você saber o que ainda sobrou, você repete o denominador, aqui eu vou botar aqui bem grande, ó. Ainda sobrou. O que ainda sobrou, você repete o denominador e diminui. 32 menos 17 dá 15. Então, o que ainda sobrou são 15/32. Gabarito letra B de bola. Bolita. 45. Agora aqui é de escala, ó. Um mapa está na escala, deixa eu botar aqui, 1 por 50 mil. O mapa está na escala de 1 por 50 mil. Duas cidades estão representadas no mapa com 8 centímetros de distância. Qual é a distância real entre as cidades em metros? Bom, a escala, que é 1 por 50, ela é o desenho, deixa eu botar só de onda aqui, ó, sobre o real. Ó, escala, que é 1 sobre 50 mil, é desenho sobre real. Aí o que eu fiz? Eu repeti 1 sobre 50 mil. O desenho são 8 centímetros e a distância real é porque a questão quer que a gente descubra. Aí eu multipliquei cruzado, ficou x vezes 1x. E aqui, ó, 8 vezes 5 dá 40. Agora eu tenho que acrescentar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ficou 400 mil centímetros. A distância real é essa. Aí tu vai falar, pô, só pode ser A. Sim, mas ele queria em metros. Então você tinha que pegar assim, ó, metro, decímetro, centímetro. Para passar do centímetro para o metro, é só dar 2 pulos para a esquerda. Ou seja, seria só tirar 2 zeros. Então vai dar 4.000 metros. Gabarito, letra A. Beleza? Vamos lá, questão 46. É uma questão de quadrática, ó. A função h de x igual a menos 3x ao quadrado mais 12x menos 7 representa a altura em metros de um projétil em função do tempo x em segundos. A pergunta é, qual a altura máxima atingida? Bom, se ele está te pedindo a altura máxima, eu posso fazer o y do vértice. A altura máxima é o y do vértice. E quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Beleza? A minha recomendação é que você sempre faça o delta à parte. Ó, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 12 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é menos 3, que multiplica c, que é menos 7. Aí 12 vezes 12, 144. Aqui é um comboio só, eu sempre falo isso, ó. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Então, o delta vai ser igual a 60. Aí eu vou lá e vou fazer y do vértice é igual a menos o delta, que é 60, sobre 4 vezes o a, que é menos 3. Então, o y do vértice vai ser menos 60 sobre menos 12. Então, o y do vértice, que é a altura máxima, menos com menos dá mais, 60 por 12, 5. Então, o gabarito foi a alternativa A. Alfinha. Tranquila essa, né? 47. 47, uma questão de juros simples, ó. Um empréstimo de 5 mil reais, então vamos colocar aqui, capital 5 mil, é o empréstimo. Foi feito a juros simples de 1,2% ao mês. Então, 1,2% ao mês. Após quanto tempo, e perceba que o tempo está em meses, o que nos mostra que Deus quer a nossa vitória. Após quanto tempo os juros acumulados totalizarão R$ 720? Os juros serão de 720. Ou seja, é aquela questão, aplique a fórmula. Então vai ficar juros é igual a CPI sobre 100. Então os juros 720, capital 5 mil, o T eu não sei, a taxa 1,2, isso tudo sobre 100. Aí eu cortei um zero com zero, cortei o zero com zero. Beleza. Quem já viu aqui explicações sobre esse tipo de questão, ó, como aqui é tudo vezes, se eu quiser eu posso cortar esse zero com esse, tá? É uma possibilidade. Aí vai ficar 72 é igual. Vamos multiplicar 1,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Uma casa. Então vai dar 6 vezes T, 6T. Ou seja, o T é 72 dividido por 6, ou seja, 12 meses. Um ano, né? Mas ele pediu em meses, então gabarito, letra B de bola. Questão mega fácil. 48.
Uma geladeira de R$ 1.500 é vendida à vista com 20% de desconto ou em 4 prestações iguais de 450. Qual é a diferença entre o preço pago à vista e o preço total parcelado? Bom, se você vai comprar à vista, você vai comprar com 20% de desconto. Então, 20% de 1.500. Né? Esse D é vezes. Aí eu corto 0 com 0, corto o 0 com 0. 2 vezes 15 dá 30, com mais o 0, 300. Esse é o desconto. Então, pensa, se o cara compra à vista, ele vai pagar 1.500 menos o desconto. O preço à vista sai a R$ 1.200 a geladeira. Aí ele falou, ou em 4 prestações iguais de 450. Aí você falou, tá, 450 vezes 4 vai dar 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 16, 2, 18. Ou seja, se você compra parcelado, tu paga 1.800. Se você compra à vista, você paga 1.200. Qual é a diferença entre o preço pago à vista e o preço total parcelado? É só diminuir. Vai dar 600 pilas, né? Essa é a diferença. Letra E. Eco. Mole, né? Erro na pepeta. Vamos lá, mais uma de quadrática. Ó. Essa é boa. Ó, a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x mais 6 representa o lucro em milhares de reais de uma empresa em função da quantidade x em centenas produzida. Ó, olha a pergunta. Para qual valor de x o lucro será máximo? Ou seja, ele não está te pedindo lucro. Ele está pedindo qual é o valor de x que torna o lucro máximo. Quando a pergunta for essa, a questão está nos pedindo apenas o x do vértice. Ele quer saber qual é o x do vértice que faz o lucro ser máximo. Então, essa daí é mais fácil ainda. Não é para achar o y do vértice. Ele não quer o lucro máximo, ele quer o valor de x que faz o lucro ser máximo. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser menos o b, que é 8, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Em cima dá menos 8, embaixo dá menos 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 4, 2. Ou seja, o gabarito foi a letra B de bola. O preço de um produto foi aumentado em 25%. Para voltar ao preço original, qual deve ser o percentual de desconto aplicado? Então pensa que o preço original é 100. Aí ele falou que o preço foi aumentado em 25%. Ou seja, 25% de 100 dá 25. Então é como se o produto passasse a custar R$ 125. Esse é o preço agora, né? Para voltar ao preço original, qual deve ser o percentual de desconto aplicado? Então agora tu vai fazer assim, o novo preço, que é 125, corresponde a 100%. Né? Para voltar ao preço atual, tem que ter um desconto de R$ 25, correto? Porque 125 menos de 25 vai dar 100, que era o preço original. Então, esse desconto de R$ 25, ele vai corresponder a quantos por cento? X. Aí você vai pegar e vai multiplicar cruzado. Vai ficar 125x é igual a 25 vezes 100, 2.500. Ou seja, vai ficar 2.500 dividido por 125. E vai dar exatamente 20%. Então, se você fizer um desconto de 20% aqui, vai voltar a custar 100. Até porque 10% dá 12,50. 20% vai dar o dobro, 25. E 125 menos 25 volta a custar o preço original. Então, o gabarito foi a letra B de bola, bolita. Vai aparecer uma outra questão parecida com essa no decorrer desses simulados. Mais uma de juros, ó. Uma dívida de 3.500, então 3.500 é o capital. Foi contraída com juros simples a taxa de 2% ao mês. Beleza. Qual o valor dos juros pagos ao final de um ano? Um ano são 12 meses, já igualei. Lembrando que a taxa e o tempo tem que sempre estar na mesma unidade. E ele quer saber os juros. Então a questão era bem suave. Juros é igual a CTI sobre 100. Então juros vai ser capital, que é 13.500, vezes o tempo, são 12, o I, que é 2, e isso tudo sobre 100. Aí eu cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0, beleza? Ó, 35 vezes 2 dá 70. 70 vezes 12.
E 7 vezes 12 dá 84. Com mais um zero, 840. Gabarito, letra C. Charlie. Mega Ultra. Aqui é bombeiro mirim, né? 52. Uma empresa concedeu um aumento de 12% no salário de seus funcionários. Após 6 meses, houve um novo aumento de 8% sobre o salário atualizado. Qual foi o percentual total de aumento acumulado sobre o salário original? Então, vamos dizer que o salário original era 100, tá? Aí, primeiro, houve um aumento de 12%. 12% de 100 dá 12. Então, é como se o salário passasse a ser 112. Aí, depois, após 6 meses, houve um novo aumento, só que agora de 8%, né? Ele quer saber qual foi o percentual total. Primeiro, a gente tem que fazer 8% de 112. Ó, 8% de 112. Esse D é vezes. Então, aqui não tem zero para cortar, né? Vou multiplicar por 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 8 vezes 1, 8. Então, deu 896 e repete o 100. 896 dividido por 100, como 100 tem 2 zeros, é só dar 2 casas. Vai dar 8,96. Então, eu tenho que somar 112 mais 8,96. Vou botar 112,00 mais 8,96. 6, 9, 8 e 2, 10. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Ou seja, depois desses aumentos, o primeiro de 12% e o segundo de 8%, o salário passou a ser de 120,96. Então, o total de aumento acumulado é de 20,96%. É só diminuir esse e desse. Por isso que a gente já simula o inicial como 100. Então, o gabarito foi a letra B de bola. 53. Ó, essa questão é sensacional, hein? Essa aí, acho que para mim é a mais maneira do simulado. Disparado. Ó, olha bem. Um tanque com capacidade de 2.400 litros está sendo preenchido por 2 torneiras, né? A primeira o enche em 6 horas e a segunda em 8 horas, né? Então, olha só, uma torneira enche em 6 horas e a segunda em 8 horas. As duas juntas, vamos fazer o tempo. O tempo não é produto sobre soma? Olha só, se eu fizer produto, que é 6 vezes 8, sobre 6 mais 8, vai ficar 6 vezes 8, 48, e 6 mais 8 são 14. E aqui não vai dar divisão exata. Deixa eu só simplificar aqui por 2 de onda. Vou simplificar por 2 de onda, tá? Aqui vai dar 24 e aqui vai dar 7. Vou botar assim. Esse tempo, que é 24 sétimos de horas, é o tempo que as duas torneiras juntas levam para encher o tanque todo, que é de 2.400 litros, tá? Então, olha só, eu vou botar aqui tempo e litros, tá certo? Ó, qual é a conclusão? As duas torneiras juntas levam 24 sétimos de horas para encher 2.400 litros, que é o tanque todo. Agora, olha a história. Após 2 horas com as torneiras abertas, quantos litros faltam para completar o enchimento do tanque? Ele ficou 2 horas com as duas torneiras abertas. Então, você vai botar aqui 2 horas. Em 2 horas, elas vão encher quantos litros? X. Lembrando que essa não será a resposta. Essa vai ser a quantidade de litros que elas já colocaram. Então, ó, 24 sétimos das duas trabalhando juntas enchem 2.400 litros. 2 horas vai encher quantos litros? Porque aí depois eu vou diminuir para saber quantos litros faltam. Tá vendo? Então, aqui era só multiplicar cruzado, né? Aí eu multipliquei cruzado. Vai ficar 24 sétimos de x é igual a 4.800, que é 2 vezes 2.400. Aí, se eu multiplicar cruzado, vai ficar 24x é igual a 4.800 vezes 7. Eu não quis multiplicar. Então, x vai ser 4.800 vezes 7 dividido por 24. Aí, aqui, ó, 48 por 24 dá 2. Então, ficou 200 vezes 7. Ou seja, 1.400 litros. 1.400 litros. Então, 1.400 litros é o que as duas torneiras juntas encheram em 2 horas. Aqui, ó. Em 2 horas, elas encheram 1.400 litros. Tá ok?
Então, quantos litros faltam para completar o enchimento do tanque? É só diminuir. 2.400 menos 1.400. Ou seja, faltam 1.000 litros. Gabarito, letra B de bola. Muito maneira essa, hein? Sensacional. É o que eu posso dizer. Espetacular. Muito boa. É a melhor do simulado para mim. Tá, 54. Um número decimal periódico tem a forma 4,727272. É uma dízima, né? Aqui, ó, 4,72, tracinho em cima do 72, porque o 72 é o período. É uma dízima periódica simples. E pode ser expresso como uma fração irredutível entre dois números naturais. Vamos fazer a fração geratriz? O número todo, 472, menos, esconde o período, vai sobrar o 4. Sobre, quantos algarismos embaixo do período? Tem 2. O período é formado por 2 algarismos, então aqui vai ficar 2 noves. Aí, se você fizer 472 menos 4, vai dar 8, 6, 4. Vai dar 468 sobre 99. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 9. Aí você fala, por quê? Porque teve gente que falou assim, como é que eu sei que simplifica por 9? Porque aqui em cima, ó, 4 mais 6, 10, mais 8, 18. 18 dá por 9. E aqui 9 mais 9, 18 também dá por 9. Aqui embaixo dá 11. Agora vamos dividir aqui por 9. Esse espacinho aqui, ó. 5 vezes 9, 45. Sobra 1. Abaixo 8. 2 vezes 9, 18. Para 18 nada. Então ficou isso aqui, ó. Essa é a fração irredutível. Ele não falou aqui, ó. Uma fração irredutível entre dois números naturais. Qual é a soma dos quadrados do numerador e do denominador dessa fração irredutível? A soma dos quadrados. Aqui, ó. É o numerador ao quadrado mais o denominador ao quadrado. É a soma dos quadrados dessa fração irredutível. Então vai ficar 52 vezes 52. Vamos lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Aqui vai dar 4, 2, 704. 11 vezes 11 é 121. Essa é mais fácil, né? Agora vamos somar os dois. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui do 8. 2.825. Gabarito letra C. Charlinha. Num bairro, olha a informação, 3 em cada 5 prédios tem porteiro eletrônico. 3 em cada 5 prédios tem porteiro eletrônico. Então, se eu botar aqui, ó, prédios, vou botar assim, prédios. Em cada 5 prédios, eu vou botar tem porteiro eletrônico. 3. Ó, se o número de prédios sem porteiro eletrônico é igual a 56, ele disse 100. Então, pensa, tá vendo essa informação inicial aqui? Eu vou botar uma outra aqui, ó. Então, prédios, 5. Se em cada 5 prédios, 3 tem porteiro eletrônico, quantos não tem porteiro eletrônico? 2. Então, se o número de prédios sem porteiro eletrônico é 56, o número de prédios sem porteiro eletrônico é 56. Qual o número total de prédios existentes neste bairro? X. É só multiplicar cruzado. Vai ficar 2x é igual a 56 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Então, x é igual a 280 dividido por 2. X é igual a 140. Ou seja, o total de prédios é 140. Gabarito alfa. Beleza? Vamos lá. Fácil, né? Mais uma de quadrático, ó. O gráfico da função tal apresenta como vértice o ponto 1 e menos 4. Ó, ele me deu o vértice, 1 e menos 4. E tem como uma das raízes x igual a menos 1. As raízes a gente chama de x', eu vou dizer que x' é menos 1. A outra raiz é x duas linha, porque ele quer justamente o valor da outra raiz. Ó. Ele quer a outra raiz. Então, sempre que, né, na folha de quadrática, quem assistiu, né, quem é membro e assistiu a folha de quadrática, eu coloquei essa questão lá, porque olha só, é a segunda questão da IDECAM que eu acho com o mesmo formato. Ele te dá o vértice, te dá uma raiz e quer saber a outra. Aí o que que a gente faz? X' mais x duas linha dividido por 2 é igual a x do vértice.
Então, se a IDECAN vier com essa graça, eu espero que a grande maioria dos senhores, né, bote em bolso. Então, ó, x' é menos 1, mais a outra raiz é o x do A', dividido por 2 é igual a x do vértice. E o x do vértice está aqui, ó. X do vértice, y do vértice. X do vértice é 1. Aí eu coloquei sobre 1 e multipliquei cruzado. Menos 1 mais x do A' vai dar menos 1 mais x do A'. 2 vezes 1, 2. Então vai dar x do A' é igual a 2, pego o menos 1 e passa para lá. Vai dar mais 1. Então vai ficar x do A' é igual a 3. X do A' é igual a 3. Então a outra raiz é 3. Gabarito alfa. A soma e o produto das raízes da equação são, respectivamente, bom, aqui ele quer brincar de soma e produto. A soma é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Soma e produto, só. Então, a soma vai ser menos o b, que é 2, sobre o a, que é 1. Então, a soma vai dar menos 2. Ó, a soma e o produto são respectivamente. Então, a soma primeiro, o produto depois. A soma deu menos 2. Agora, o produto. O produto é C, que é menos 8, sobre A, que é 1. Então, o produto é menos 8. Então, vai dar menos 2 e menos 8. Gabarito Charlie. Fácil, né? Uma torta de chocolate foi dividida em 20 fatias iguais. Depois de consumidos 2/5 do total de fatias, ou seja, vamos botar aqui, ó, consumidos, 2/5 do total de fatias, ou seja, 2/5 de 20. Aí eu cortei o 20 por 5, deu 4. 2 vezes 4, 8. Então foram consumidas 8 fatias. Aí ele disse, verificou-se que as restantes totalizavam 1,5 quilos. Ou seja, se eu tenho 20 fatias e foram consumidas 8, as restantes equivalem a 12. 12 restantes. E essas 12 restantes totalizavam 1,5 quilos. Lembrando que 1,5 quilos equivale a 1.500 gramas. É só multiplicar por 1.000. Ele quer o peso de cada fatia desta torta. Ou seja, eu tenho que fazer 1.500 gramas dividido por 12. Porque as restantes correspondem a esse peso. Se eu pegar o peso e dividir por 12, eu acho o peso de cada fatia. Então vai dar 1 vezes 12, 12. Aqui sobram 3. Abaixo o zero. 2 vezes 12, 24. Para 30 sobram 6. Abaixo o zero. 5 vezes 12, 60. Para 60 nada. 125 gramas é o peso de cada fatia desta torta. Gabarito alfinha. 59. Olha que questão maneira. Uma pessoa caminhando em torno de um quarteirão em forma de um quadrado. Ó, o quarteirão tem a forma de um quadrado. Ou seja, os 4 lados são iguais. Ela caminhou em volta do quarteirão em forma de um quadrado, gastou 18 minutos para contorná-lo. Então ela deu a volta, né? Contornou o quarteirão, 18 minutos. Andando uma velocidade de 8 km por hora. Ele quer saber cada lado desse quarteirão tem quantos metros. Aí olha o que eu fiz. A velocidade, ele disse que é 8 km a cada 1 hora, certo? Só que aí, o que eu fiz? Eu passei aqui para metro e aqui para minuto. Então, essa relação poderia ser escrita como 8.000 metros a cada 60 minutos, que 1 hora são 60 minutos. Se ele gastou 18 minutos para percorrer o quarteirão, para contornar o quarteirão, é porque esse perímetro, que é o contorno todo, vai ter x metros. Aí eu multipliquei cruzado, fiquei com 60x é igual a 18 vezes 8.000. Aí tu vai falar, pô, tu não multiplicou 18 vezes 8.000, não? Não. Então vai ficar 18 vezes 8.000 dividido por 60. Aí eu cortei o zero com zero. 18 dividido por 6 dá 3. Aí eu fiz 3 vezes 800, 2.400. 2.400 é tudo isso. Ele quer cada lado do quarteirão. Então você tinha que fazer 2.400 dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Para 24 nada. 2 zeros para baixar 2 zeros. Ou seja, cada lado desse quarteirão tem 600 metros. Gabarito delta. Maneira essa. Diferente, né? 60 e última. Ó,
a soma de um número, x, vamos lá, mais metade de seu antecessor. Seu antecessor é x menos 1, dividido por 2, mais o triplo de seu sucessor. O triplo do sucessor de x é o triplo de x mais 1, porque sucessor é x mais 1. É igual a 4.444. Ó, vou repetir. A soma de um número, x, com mais metade de seu antecessor. Seu antecessor é x menos 1, metade é sobre 2. E mais o triplo 3 vezes o seu sucessor. Seu sucessor é x mais 1. Aí eu ainda repeti aqui, ó, de onda, só para fazer esse chuveirinho aqui, ó. Vai ficar mais 3x mais 3, que é igual a 4.444, né? Beleza. Aí, olha o que eu fiz. Eu somei x mais 3x, deu 4x, mais x menos 1 sobre 2, que é igual. E esse mais 3 eu passei para lá e ficou menos 3. Então, ficou 4.444 menos 3, vai ficar 4.441, né? 4.441. Aí eu coloquei sobre 1 e tirei o MMC. O MMC vai dar 2. Entre 2 e 1 dá 2. Então, 2 por 1 dá 2, 2 por 2 dá 1, 2 por 1 dá 2. Então, ficou 8x mais x menos 1 é igual 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8. E aqui deu 9x. Vamos passar para cá. 9x é igual 8.882 mais 1 vai dar 8.883. Então, x vai dar 8.883 dividido por 9. Vamos lá. 9 vezes 9 é 81. Para 88 sobra um 7. Abaixo 8. 9 vezes 9 é 81, não, pota. 8 vezes 9, 72. Para 78 sobra um 6. Abaixo 3. 7 vezes 9, 63. Para 63, nada. Ou seja, o número em questão é o 987. Gabarito letra C. Ufa! Mais um simulado para conta, né? Obrigado a todos vocês que são membros, né? Quem puder, quem tiver amigos, quem estiver gostando, né, dos simulados e tiver amigos que venham a fazer a prova de bombeiros ou que estejam pensando em fazer a prova da PM, enfim, outras provas, até a prova do Degase, né? Que vai também ter IDECAN na jogada, né? São 15 de português e 5 de raciocínio lógico. A gente pretende fazer uma playlist também voltada para essa prova do Degase, com 10 de português e 5 de raciocínio lógico, que é o que, né, o edital, né, disse que vai cobrar. Então a gente vai fazer simulados também para quem pretende fazer a prova do Degase. A parte do direito a gente não vai fazer. A gente vai fazer só a parte de português e as 5 de matemática e raciocínio lógico. Tá joia? Quem puder deixar o like, a gente agradece. Que Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!